Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de junho de 2024. Henri Cristo consegue alteração de nome em carteira de identidade. Parte 1. O catarinense Álvaro Tais, de 76 anos, conseguiu mudar o seu nome para Henri Cristo Tais, em seus documentos oficiais. Ele é conhecido por alegar ser a reencarnação de Jesus. A coluna F5, da Folha de S. Paulo, a assessoria de imprensa do religioso confirmou que a alteração dos documentos foi possível após a aprovação de uma lei, em 2022, que permite a troca de nome e sobrenome no cartório, sem ação judicial. Desde 2000 até março deste ano, o religioso chamava-se Álvaro Henri Cristo Tais, depois que uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná permitiu a inclusão dos nomes Henri Cristo. O Terra ainda tenta contato com a equipe para pedir mais esclarecimentos sobre o novo procedimento. O religioso, que havia ficado conhecido ao aparecer em programas de televisão e emissoras de rádio nas décadas de 1980 e 1990, criou a doutrina SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Atualmente, ele tem 15 discípulas mulheres e 3 discípulos homens, e vive em uma chácara a 30 quilômetros da região central de Brasília. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre os prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas, exclusivamente, obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.